Olá, boa noite. Boa noite. Ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil vira réu na Lava Jato. Aldemir Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais da Odebrecht. Delator cita pagamento de propina à senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e ao marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. E Adir Assad promete entregar extratos que comprovariam repasses em obras do PSDB. São citados na delação o senador José Serra e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. O Ministério Público Federal valida acordo de leniência da JF, controladora da empresa JBS Friboi. Acordo prevê multa de 10 bilhões de reais ao longo de 25 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Sindicato e cúpula da Polícia Civil de São Paulo recorrem à Secretaria de Segurança Pública e ao Conselho Nacional de Justiça contra a nova norma do Tribunal Militar. Segundo a resolução do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, publicada na segunda-feira, em caso de crime doloso de policial militar contra a vida de civil, oficiais da corporação devem apreender os objetos encontrados, como armas, que serão enviados à Justiça Militar. A função antes exercida pela Polícia Civil tem gerado protestos da corporação. Delegados afirmam que a mudança é inconstitucional e destacam que a Polícia Militar quer encobrir crimes praticados por seus integrantes. A cúpula da Polícia Civil Paulista já enviou pedidos de anulação da portaria ao Conselho Nacional de Justiça e à Secretaria de Segurança Pública, destacando que, como crimes contra a vida de civis devem ser julgados pela Justiça Comum, não há razão para a resolução do Tribunal de Justiça Militar. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta, a medida é constitucional e tem base no artigo 9º do Código Penal Militar, que estabelece que os crimes dolosos cometidos contra civis serão da competência da Justiça Comum, salvo quando praticados no contexto de uma ação militar. Em entrevista publicada hoje no site UOL, o novo comandante da rota, o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, afirmou que os policiais militares que atuam nos bairros ricos não podem abordar e falar com os moradores da mesma maneira que na periferia de São Paulo. Ele argumentou que o policial tem que se adaptar ao meio onde está no momento. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando. A Secretaria de Segurança Pública esclarece que o procedimento para os casos de morte decorrente da intervenção policial foi regulamentado pelo Estado de São Paulo em 2011 e aprimorado por resoluções de 2013 e também de 2015. A norma determina que os policiais que primeiro atenderem a ocorrência deverão preservar o local até a chegada das autoridades policiais. Mas em face à interpretação do Tribunal de Justiça Militar, a SSP diz que faz uma análise jurídica da questão. O juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ele é acusado pelo Ministério Público de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, Aldemir Bendini foi escalado pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, para presidir a Petrobras e acabar com os escândalos de corrupção na estatal, mas já cobrava propina quando ainda presidia o Banco do Brasil. Os procuradores federais dizem que ele pediu 17 milhões de reais em propina para rolar um contrato da Odebrecht com o banco, mas a demanda só foi atendida pela empreiteira quando Bendini foi transferido para a presidência da Petrobras. Na ocasião, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, diz ter pago 3 milhões de reais em dinheiro para que Bendini não atrapalhasse os interesses da empreiteira na estatal. Bendini foi denunciado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigações. Nesta tarde, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-presidente da Petrobras. Com isso, Bendini tornou-se réu junto a outras 5 pessoas do mesmo processo.
Entre elas, Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, que delataram Bendini. O ex-executivo está preso desde 27 de julho, quando foi alvo da 42ª fase da Operação Lava Jato. Delator da Lava Jato cita pagamento de propina à senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e ao marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. A acusação partiu do administrador de empresas Marcelo Maran. Ele era responsável pela contabilidade do escritório de advocacia de Guilherme Gonçalves, acusado por repasses irregulares a campanhas e despesas pessoais de Gleisi Hoffmann e do ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo. A base do esquema, segundo o Ministério Público, eram contratos de empréstimos consignados no âmbito do Ministério do Planejamento. O valor total que teria sido desviado não foi revelado. As investigações fazem parte da Operação Custo Brasil, um desdobramento da Lava Jato. A delação de Marcelo Maran ainda precisa ser homologada pelo ministro Dias Toffoli, responsável pelo caso no Supremo Tribunal Federal. Aos procuradores, Marcelo Maran teria apresentado notas fiscais forjadas para justificar os repasses às campanhas de Gleisi Hoffmann. Ele também teria revelado um esquema envolvendo empresas de transporte público do Paraná, estado natal de Gleisi e de Paulo Bernardo. O casal nega as acusações. A defesa de Gleisi disse que ela jamais manteve contato com Marcelo Maran. Já os advogados de Paulo Bernardo disseram que ele espera que a justiça resolva o caso baseada apenas em provas concretas. Em junho desse ano, Gleisi Hoffmann foi eleita presidente nacional do PT no lugar de Rui Falcão. Desde setembro do ano passado, ela e o marido Paulo Bernardo já são réus na Lava Jato no STF. Os dois são acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras. O dinheiro teria sido direcionado para a campanha eleitoral de Gleisi ao Senado em 2010. Segundo a Procuradoria, o repasse foi realizado por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela Petrobras. Já os recursos foram liberados pelo ex-diretor de abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa, cujo objetivo seria obter apoio político de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para manter-se no cargo. O casal também nega essas acusações. E o novo delator da Lava Jato, Adir Assad, promete entregar extratos que comprovariam propina em obras do PSDB. Segundo ele, os repasses eram feitos aos tucanos, senador José Serra, e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. O Rodoanel e a ampliação da Marginal Tietê seriam algumas das obras que geraram dinheiro para o Caixa 2 do PSDB em São Paulo. Na delação de Adir Assad, o empresário contou que usou mais de 10 empresas de fachada para fazer contratos fictícios com grandes empreiteiras que pagavam por serviços inexistentes, como terraplanagem. Ele admitiu que, para não levantar suspeita, chegou a colocar máquinas paradas nos canteiros de obras fantasmas. Ao Ministério Público Federal, ele contou que o pagamento recebido voltava para as construtoras, descontado o imposto e uma comissão pelo serviço nunca executado. O dinheiro devolvido seria usado para pagar propina a agentes públicos. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, na segunda-feira, quando a delação foi assinada, Assad contou que as transações eram feitas para tucanos paulistas, como o senador José Serra e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Para provar o que diz, Assad garantiu que vai entregar mais de 50 extratos que detalhariam a movimentação do dinheiro das construtoras com as próprias empresas dele, o que comprovaria que o valor pago para realizar obras públicas tinha outro destino. Na segunda parte da denúncia, Assad prometeu entregar quem recebia a propina. Paulo Vieira da Silva, ex-diretor da Dersa, seria o responsável por fazer a ligação entre as empresas e os políticos. Conhecido como Paulo Preto, o ex-diretor da Dersa, ligado ao governo de São Paulo, foi nomeado para o cargo em 2005, no primeiro governo de Geraldo Alckmin. E segundo a delação do empresário, era ele o operador das propinas direcionadas ao PSDB e quem indicava as empreiteiras responsáveis pelas transações do dinheiro. Delatores da Odebrecht também citaram Paulo Preto em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar Serra e Aloysio Nunes. Paulo Preto negocia delação premiada e não quis fazer comentários. O senador José Serra também disse que não iria comentar. Já o ministro Aloysio Nunes Ferreira disse que nada disso é verdade.
A Dessa afirmou em nota que as obras citadas não foram executadas pelas empresas de Assad. Já Assad está preso no Paraná desde 2015, condenado a quase 10 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro, em um caso relativo à Petrobras. Pelo acordo, ele deve pagar multa de 50 milhões de reais e ficar 3 anos em regime fechado. O presidente Michel Temer rebateu hoje as críticas feitas pelo programa político do PSDB na semana passada, que chamou o governo dele de presidencialismo de cooptação. Segundo Temer, não há outra forma de governar o país hoje sem a composição com os partidos políticos. O presidente declarou ainda que o PSDB esquece do passado e não se lembra que os governos do partido também tiveram que fazer o mesmo. Durante a tarde, dirigentes do PSDB se reuniram em Brasília para aparar as arestas e minimizar o racha surgido após a veiculação do programa com críticas a Michel Temer. Na reunião, ficou decidido que Tasso Gereissati fica no comando do PSDB até dezembro, quando a sigla fará uma convenção nacional. Antes de deixar o cargo no mês que vem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A nova denúncia está baseada no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal em que Temer é investigado por corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. No mês passado, a Câmara dos Deputados arquivou o pedido de investigação contra Temer por corrupção passiva, apresentada por Janot com base na delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS Friboi. Dessa vez ainda não há confirmação por qual crime Temer será denunciado. Janot e sua equipe estão elaborando o texto básico da acusação. O documento deve estar pronto até o começo de setembro. Ele deixa o cargo no dia 17 de setembro. As revelações de Lúcio Funaro devem ser usadas para reforçar a acusação contra Temer. Ele fechou acordo de delação com a PGR e prometeu detalhar supostos crimes que teriam sido cometidos pelo grupo político mais próximo do presidente. Além de Temer, teriam sido citados os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. E segundo reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, o presidente desistiu da ideia de montar uma equipe publicitária para gerenciar crises. A iniciativa surgiu em meio à tramitação de denúncia contra o PMDBista na Câmara dos Deputados e tinha como objetivo melhorar a imagem do governo. Segundo Temer, com o esfriamento da crise, a medida não é mais necessária. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje, no 63º aniversário do suicídio do presidente Getúlio Vargas, eu amanheci deprimido, mas não foi por isso. Foi por ver o espetáculo grotesco da Câmara dos Deputados tentando forçar a barra para manter a possibilidade de reeleição dos desprezíveis membros daquela confraria. Isso não é permitido pela Constituição, como mostrou o professor Modesto Carvalhosa em brilhante artigo no Estadão, na página 2, de opinião. Grandes temas, como os meios de votar e principalmente o sistema de governo, são reservados para plebiscitos que consultam a vontade popular. Meros representantes não podem substituir o povo nisso. Não são legítimos. Mas o que é que falta no Brasil? Falta no Brasil um mínimo de consciência crítica, um mínimo de espírito cívico das nossas elites. Por exemplo, 11 ministros no Supremo. Nenhum apareceu para dizer isso que eu estou dizendo aqui. Não podem. Os deputados estão usurpando o seu poder, fazendo aquilo que o Maduro tentou fazer na Venezuela com a sua constituinte. É preciso acabar com essa pouca vergonha e deixar claro que só o povo tem a força, o direito e a legitimidade para mudar, seja para que sistema eleitoral for, e, sobretudo, para que sistema de governo devemos adotar. Já fizemos 2 plebiscitos durante a minha vida e decidimos presidencialismo. Por que mudar agora desse jeito? Bom, eu volto terça-feira e vem direto ao assunto. Em té. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, entregou ao Ministério Público Federal vídeos que mostram políticos do estado de diversos partidos recebendo dinheiro. A informação é da TV Globo.
Segundo Barbosa, as gravações foram feitas pelo então chefe de gabinete Silvio César, que, segundo o ex-governador, era quem entregava o dinheiro. Os valores eram de esquemas de propina no Estado. A delação premiada de Silval Barbosa foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 9. Nas imagens aparecem o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do PMDB. Além dele, foram gravados o deputado federal Ezequiel Fonseca, do PP, o deputado estadual Hermínio Barreto, do PR, a atual prefeita de Juara, Luciane Bezerra, do PSB, e o ex-deputado estadual Alexandre César, do PT. Todos recebem maços de dinheiro. Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal homologou hoje o acordo de leniência firmado entre a JF, controladora da empresa JBS, e a Procuradoria da República do Distrito Federal. Além da homologação, o colegiado também determinou o fim do sigilo do acordo. Ficou definido que a JF irá pagar multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 25 anos. A Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou hoje o ex-diretor jurídico da Gerdau Expedito Luz, o atual consultor de contabilidade da companhia, Raul Schneider, e o ex-executivo do grupo, Marco Antônio Biondo, por corrupção na Operação Zelotes. Também hoje a empresa anunciou que André Gerdau vai deixar a direção executiva do grupo. O atual diretor das operações brasileiras, Gustavo Werneck, deve assumir. Na denúncia, o Ministério Público Federal acusa os executivos da empresa de terem acertado o pagamento de 40 milhões de reais em propinas a advogados e ex-conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O dinheiro serviria para conseguir decisões favoráveis em 5 processos do grupo empresarial no Tribunal da Receita, que somam hoje mais de 4 bilhões de reais. Ao todo, foram 14 denunciados, incluindo 3 ex-conselheiros do CARF, acusados de corrupção e lavagem por terem atuado em favor da empresa, manipulando julgamentos e votando favoravelmente ao grupo empresarial em diversos processos. Apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal nesse caso, o atual presidente executivo da empresa, André Gerdau, não foi denunciado. A Associação Nacional dos Procuradores da República envia a carta aberta ao Supremo e pede aos magistrados da Corte para conter a ação e comportamento do ministro Gilmar Mendes. No documento, os procuradores afirmam que Gilmar Mendes se destaca e destoa por completo do comportamento dos demais ministros do STF. A Associação de Procuradores questiona a imparcialidade de Gilmar Mendes para atuar nos processos da Operação Ponto Final, que envolve os empresários Jacó Barata Filho. Na carta, os procuradores lembram que o ministro foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata. Até o momento, Gilmar Mendes não se pronunciou sobre a carta. O cronograma do novo pacote de privatizações anunciado pelo governo federal joga a maioria dos leilões para o segundo semestre de 2018, no fim do governo Temer e em meio às eleições presidenciais. O governo formalizou ontem a inclusão de 57 projetos no programa. O anúncio da venda de várias empresas públicas gerou críticas por parte da oposição. As bancadas do PT na Câmara e no Senado apresentarão, a partir da próxima semana, uma série de ações coordenadas contra a onda de privatizações. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo Temer já anunciou outros pacotes de privatizações, concessões e pouca coisa saiu do papel. Não dá para imaginar que agora, mais fragilizado politicamente, com eleições presidenciais daqui a um ano, consiga levar adiante tudo o que está propondo. Mas é importante que um programa mais amplo de privatizações entre na agenda do país e se tente fazer algo de mais substancial nesse sentido. As privatizações podem trazer ganho de eficiência, mais investimentos, melhoria da qualidade dos serviços, menos uso político das empresas, reduzindo o espaço para a corrupção. O governo está com dificuldade para bancar até despesas essenciais. As metas fiscais de déficits já tiveram de ser ampliadas e as contas públicas devem ficar no vermelho pelo menos até 2020. Portanto, o próximo governo também terá de fazer esforço para ampliar a receita, cortar gastos, não terá muito como ampliar investimentos e suprir as carências nas várias áreas, sendo que as próprias estatais, pelo menos boa parte delas, também têm problemas financeiros, dívidas
dívidas elevadíssimas. E o fato de serem empresas públicas colaborou muito para isso. Basta ver o custo que a contenção de preços, de tarifas e a corrupção tiveram para a Eletrobras, que está na lista de privatização, e a Petrobras. Fora o loteamento de cargos, como agora em troca do apoio dado por parlamentares ao presidente Temer contra a denúncia apresentada pela Procuradoria. Mais que competência, os cargos são definidos muito pelo toma lá da cá. Claro que as privatizações têm de ter um bom planejamento, garantias de retorno, não podem virar uma liquidação para reforçar o caixa do governo. Mas o país teria muito a ganhar com um programa bem executado. Eu volto na segunda. Até lá. O dia foi de sol aqui em São Paulo. Amanhã a temperatura fica mais agradável à tarde e a chuva não deve voltar tão cedo. Vamos à previsão para amanhã com Luciana Magalhães. O tempo fica seco e ensolarado na capital e essa deve ser a tendência até o final de semana. Serão dias firmes com calor à tarde e frio durante a noite e a madrugada. Máxima de 24 graus amanhã e de 26 no sábado e também no domingo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, Gabriel. Tchau, Ju. Fica agora com o Rony Von, todo seu. Até amanhã. O cantor Sérgio Reis solta a voz na festa sertaneja desta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, todo seu.